no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui num horário diferenciado, num dia diferente. E para você que está chegando aqui agora, eu sou o Roberto Valério. Seja bem-vindo ao Se Liga no Pod. Por que estamos fazendo isso? Ontem estávamos gravando e, infelizmente, devido à chuva muito forte aqui, no nosso bairro acabou a energia e aí tivemos que parar o assunto no meio. E hoje nós vamos voltar aqui, bater um papo novamente, continuar a linha. E se você não viu o pedaço de ontem, a primeira parte, fique à vontade para acessar lá, ver o que nós batemos um papo. Já tem muitos conceitos que foram abordados historicamente. Falamos da esquerda, o que é socialismo, comunismo, esquerda, o que acontece. Teve uma explicação muito boa sobre isso. Então, se você perdeu essa parte, volta lá na primeira parte que eu tenho certeza que você vai gostar. E para você que participou ontem, também pode participar hoje. É só mandar as perguntas aqui no chat que nós vamos conversar sobre a polarização de direita e esquerda. Para isso nós trouxemos aqui o professor Matheus, tá? Ele é especialista na parte de sociologia política, também formado, a graduação formada dele é História e Filosofia. Então, nós vamos ter um assunto um pouco mais profundo, um pouco mais de conhecimento, saindo daquela bolha de certo e errado que as mídias e que os vídeos curtos por aí andam vendendo, né? Nós vamos entender um pouco mais de alguns conceitos e, afinal de contas, saber se aquele político que a gente gosta, realmente ele tem aqueles ideais que ele fala ou não. Afinal de contas, o Bolsonaro é de direita, é capitalista, conservador, alguns chamam de fascista, outros falam que Lula é da esquerda, comunista e tal. Vamos Fascista é o Lula. Falando desses conceitos, então a gente vai conversar um pouco e entender cada um no seu lugar. E aí você tira a sua interpretação. E antes de eu jogar aqui para o meu amigo, eu vou deixar uma provocação para você, que ontem eu até fiz para os amigos conversando. Eu falei assim, quando alguém chega para você e fala, fulano é de direita, qual é o preconceito que você tem sobre aquela pessoa, mesmo que você não conheça? Fulano é de esquerda, qual é a sua preconcepção daquela pessoa? Para pensar nisso que você vai ver o quanto que a gente é influenciado, sem entender sequer os conceitos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A continuidade do programa de ontem estava muito interessante e nós podemos entender um pouquinho sobre a história de esquerda e direita. E hoje nós vamos terminar. Nós paramos ontem falando sobre o populismo. Vamos retomar a partir desse ponto. Mas eu quero deixar à vontade vocês de colocarem suas perguntas no chat. Nosso convidado vai ter o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. E nossas também, porque vocês fazem o programa. As perguntas de vocês podem ser extremamente interessantes, não só para nós, mas para as outras pessoas que também estão assistindo. Então é importante a participação de vocês. Antes que eu me esqueça, deixem um like, o seu comentário e compartilhem. Esse episódio de hoje é muito interessante para você
aprofundar o seu conhecimento sobre política. Afinal, você é esquerda, você é direita? Você achava que era uma coisa, na verdade é outra, ou você não é nada? Enfim, vamos saber um pouquinho mais hoje sobre a questão política. Boa noite, Matheus. Boa noite, é um prazer novamente estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho, né, do que a gente tem estudado aí ao longo desses anos, né, na nossa carreira, né, na nossa profissão, e vamos dar sequência aí, né. Super Mario está aqui de novo. É o Super Mario, eu já descobri quem é, e quero mandar um abraço para ele também, né, é um aluno muito especial. É isso aí, nós estávamos falando ontem sobre populismo. Poderia nos explicar um pouquinho? Vamos desde o início, né? Falar sobre o populismo. Ótimo, então tá bom. Bom, retomando então o pensamento que a gente estava elaborando ontem, esse conceito de populismo, né, ele é um conceito que ele nasce ali no início do século XX, quando acontece o processo de revolução industrial na América. Porque a Europa ela já tinha passado por esse processo, ela começa no século XVIII com a Inglaterra, depois no século XIX os demais países da Europa entram nesse processo de revolução industrial, e a América ela tem um processo de revolução tardia. Então a classe trabalhadora, operária, proletariada, ela ganha força ali no início do século XX, principalmente ali durante a Primeira Guerra Mundial. E então, ao nascer a classe trabalhadora aqui no continente americano, alguns políticos, né, vão ter a sensibilidade de perceber esse novo grupo social que está surgindo e tomar esse grupo como eleitores, né, em potencial. Então, dentro desse espectro, esses políticos eles vão começar a fazer propostas, promessas de medidas para atender essa classe com o objetivo de ganhar voto e se perpetuar no poder. Acho que ontem, né, Alberto, você tinha comentado comigo que se o populismo era de esquerda, mas a gente vai perceber que ao longo da história a direita também se utiliza desse conceito de populismo. Lá no início do populismo, ali no início do século XX, a gente vai ter três figuras importantes que vão se destacar como políticos populistas. Aqui no Brasil, Getúlio Vargas, a gente vai ter na Argentina o Juan Domingo Perón e no México o Lázaro Cárdenas. Esses três vão ser assim o início, né, que vão se destacar. Agora, o Getúlio Vargas, ele era de direita ou era de esquerda? Então essa é uma figura extremamente controversa na história do Brasil, né? Porque quando ele chega ao poder em 1930, ele chega a partir de uma união de oligarquias que existia naquela época da República Velha, fruto até do movimento tenentista, que se opõe às oligarquias cafeeiras, e na ruptura da política do café com leite na Primeira República, com Washington Luiz, Minas Gerais, então, forma um grupo, uma chamada Aliança Liberal, e onde Vargas ele está inserido. Então, nesse primeiro momento do governo Vargas, ele fica 15 anos no poder. Então, ele vai ficar ali o primeiro período, um governo provisório, depois ele tem o governo constitucional, que é baseado na Constituição de 34, e depois ele instaura uma ditadura, que é o Estado Novo. E essa ditadura do Estado Novo, ela tem uma inclinação fascista, que, por conceito, é uma ideologia de direita. Tá? Então depois a gente pode até falar mais sobre isso. Então o Vargas ele vai surfando nessa onda, fazendo uma política voltada para os trabalhadores, mas tendo um apreço pelo poder, ele busca essa perpetuação. Ele cai em 45, em virtude do final da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil faz uma aliança com os Estados Unidos para derrotar os regimes totalitários na Europa. Né? A Alemanha, né? E também a Itália, onde principalmente o exército brasileiro vai combater o fascismo italiano. Após 45, a gente vai ter um político brasileiro que vai se alinhar à direita, que é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele fazia parte de um partido muito pequeno, que era o PTN, que era um partido de centro-direita. E ele faz uma aliança política para poder vencer as eleições com um partido de direita totalmente, que é a UDN, né, a União Democrática Nacional.
Então, essa coligação do Jânio Quadros com a UDN faz com que ele crie uma imagem de um político extremamente populista. Ele usava a gravatinha torta, né, o cabelo desmanchado, comia pão com mortadela, né, e tinha um slogan de campanha que era vassourinha, ele falava que ia varrer a corrupção, etc., que é uma imagem de um político populista à direita. Então a gente percebe que o conceito de populismo ele pode ser aplicado tanto na esquerda quanto na direita. Ele é um termo neutro, assim, não tem um lado partidário, é um instrumento que eles utilizam. Por populismo, então, a gente pode pensar políticas que, um exemplo, pegar do último tempo que teve, né? O Bolsonaro, no final, para ganhar a eleição em 2022, ele teve algumas atitudes que ele condenava, porque ele queria ganhar a eleição. Aquele negócio de rodar 600 conto e dar pro povo lá, é totalmente contra o que ele pregou no começo. E aí ele começa a dar benefício à torta direita. Não estamos falando se isso é justo ou não, nós estamos falando de medidas populistas. Ele estava tentando conquistar uma parte da sociedade para ter votos. E isso não só ele, todo político faz. Chega de ano de eleição, nós estamos agora em eleição municipal, você vai ver, em Rio Preto você não consegue andar. Você está competindo com as máquinas da Construoeste, porque está asfaltando tudo. Então não precisa, eles estão fazendo tudo, né? Então tem essas medidas. E também achei interessante o que você falou de uma pessoa que não está lá ainda e que ela adota medidas populistas através de comportamentos para falar para o povo, ó, eu sou de vocês, né? E infelizmente isso manipula, né, as pessoas. O político some depois, não é nada daquilo. Eu vou comer o pão com mortadela só para falar que eu sou do povão. E o brasileiro, ele é formado, o grupo, a maioria do brasileiro é pobre. Então eles tentam chegar nessa classe, né, através disso. E é muito legal essa questão de você poder entender que o populismo é um instrumento na mão de qualquer um que esteja procurando os interesses próprios. É o que eu falei ontem, né? É interessante isso. Essa questão da volatilidade dos políticos, né? Pensando na questão populista. No Brasil existiu de Tancredo Neves para cá, governo de esquerda ou governo de direita? Puramente ou não? Muito bom, né? Porque assim, né? Quando a gente... Eu falei de Tancredo porque tem um marco, né? Sim, eu entendi. Que é das diretas. Sim. Então, o que acontece é o seguinte, né? A gente tem, quando a gente fala, né, do parlamento e fala do Congresso Nacional, direita e esquerda, a gente percebe, então, camadas que vai do centro, né? E aí a gente vai, então, alavancando até chegar às extremidades, tá? Extrema direita e extrema esquerda. Se você pegar para pensar, de Tancredo para cá, embora estivesse na presidência um único momento, que foi durante o governo Temer, quem de fato foi a base de todos os governos foi o partido de centro, que foi o PMDB. Ele praticamente esteve em todos os governos presidenciais até agora. Nenhum presidente conseguiu governar sem a base do PMDB, que é um partido de centro. Então, né, aí a gente tem Tancredo, aí você tem Sarney, que ele basicamente era do partido da ditadura militar e ele acaba migrando para o partido do Tancredo para fortalecer, para que houvesse a mudança, a transição da ditadura para o governo civil, e com a morte do Tancredo, quem assume é o Sarney, com raízes na ditadura ainda, né? Bom, o papel do Sarney foi tentar a redemocratização do Brasil, né? Se a gente for falar da questão econômica do Sarney aqui, vai ser bem triste, porque foi anos de desafios. Mas ele consegue organizar a Assembleia Constituinte, aprovar a Constituição, e aí a gente tem o Collor, né? O Collor que vem para, assim, até aquele momento, um desconhecido. E aí nós podemos fazer uma análise bem detalhada, né, sobre como que o Collor ele chega ao poder, né, com uma ajuda muito grande dos instrumentos de comunicação de massa naquele momento, né? E isso já é confessado, né, pelos diretores, né, da Rede Globo. Como que aquela eleição, né, a Globo ela manipulou e fez de tudo para poder fazer com que o Collor vencesse as eleições naquele momento. Se você pegar
o último debate do Collor com o Lula, né, que foi o adversário dele no segundo turno, você vai ver que o Collor, ele se utiliza ali do final da Guerra Fria, a desestruturação da União Soviética estava acontecendo, naquele momento, para associar o Lula àquele governo. Tanto que ele fala assim no debate, né, meu adversário, ele tem teses estranhas, né, teses estatizantes, né, tentando desmoralizar. E o que o Jornal Nacional fez foi manipular ali o debate para ele vencer. E qual vai ser a proposta do Collor naquele momento? Ele introduz no Brasil o neoliberalismo, que se a gente for ver, ele é à direita, mas eu não posso dizer que ele seja de extrema direita, mas começa ali um flerte, né, com a direita. Bom, aí a gente sabe, o Collor foi impeachmentado, depois entra o Itamar Franco, PMDB, né? Ele acaba o mandato do Collor e aí ganha o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Então aí é o seguinte, Fernando Henrique Cardoso, ele é de direita ou de esquerda? Então se você pegar o partido do Fernando Henrique, ele é um centro-esquerda. Tanto que as políticas que vai resultar no Bolsa Família, ele se inicia no governo do Fernando Henrique, né? Começa o Bolsa Escola, Vale Gás, Vale Leite, né? Todas essas políticas sociais. Mas, economicamente, ele continua o processo de abertura econômica neoliberal, porque ele inicia um processo de privatização das estatais. Então, a gente vai flertando com esses governos, a gente vai percebendo que existe uma posição vacilante em alguns pontos, e em outros pontos ele busca essa conciliação, porque o presidencialismo que tem no Brasil é um presidencialismo de coalizão, você precisa de outros partidos para você ter governabilidade, senão você não consegue governar, né? Bom, aí o Fernando Henrique fica 2 mandatos, depois vem o Lula, né? O Lula, mais uma vez, centro-esquerda. A gente não pode dizer que o Partido dos Trabalhadores ele é um partido de extrema esquerda. Você tem outros partidos no Brasil que são mais extremistas do que o PT. Né? Por exemplo? A gente pode citar o PSTU, a gente pode citar o PCdoB, Sim. né? O próprio PSOL é um pouquinho ainda mais à esquerda do que o PT, né? Se a gente fosse pegar ali esse primeiro mandato do Lula, se você pegar o Lula que disputou a eleição de 2002 com o Lula de 89, eles poderiam fazer um debate, porque não são a mesma pessoa. Eles são pessoas completamente diferentes. O Lula ele precisou abrir, né, o diálogo com os setores da direita, tanto que o vice-presidente, o candidato a vice, era do PMDB, teve que conversar com a classe dos empresários, conversar com os banqueiros, conversar com as empreiteiras, para ele poder ter força suficiente para vencer aquela eleição, né? E aí ele ganha. Então, ele também vai ser de centro-esquerda, mas vai dialogar com os setores da direita. E ele consegue sair, no segundo mandato dele, com uma aprovação de mais de 80%, o que fez com que ele conseguisse eleger a Dilma, né? Então, a Dilma também era uma desconhecida, se a gente fosse pensar e comparar a Dilma com o Collor, por exemplo, ela também era uma figura desconhecida. Ela vai ganhar notoriedade com o governo Lula, que chama ela para ser ministra da Casa Civil, e ela começa a aparecer e ele faz ela como sucessora. Então, aí a Dilma consegue a eleição, e aí entrando na questão da polarização, muitas pessoas acreditam, né, que essa polarização desenfreada do ponto de vista político, que vai levar, como você falou ontem na sua introdução, né, família brigando, amigos perder amizade, né, pessoas saírem do grupo da família, começou com Bolsonaro e Lula, é anterior a esse período. Eu vou dizer para você que essa polarização ela tem uma força muito grande na disputa com a Dilma com o Aécio Neves. Porque se você pegar aquela eleição, o PT ele vinha desgastado a sua imagem por conta Você fala na primeira eleição da Dilma ou na segunda? Não, na segunda já, né? Ele vinha desgastado por conta do escândalo do Mensalão, que começou lá ainda no governo Lula, e o Lula vence a segunda eleição sobrepujando esse escândalo, né? Com um diálogo de que ele não sabia, né, o que estava acontecendo. Aí cada um pode fazer o seu julgamento a respeito disso, né? Ele conseguiu vencer, fez a sucessora. Então, todos esses escândalos vêm à tona naquele cenário,
E aí você tem praticamente ali uma onda de movimentos sociais que se iniciam principalmente ali em 2013, onde vai começar lá em São Paulo com a questão da passagem de ônibus, né? Que aí era o governo também do Fernando Haddad, lá em São Paulo. Ele que aumenta, né, a passagem de ônibus, aí todo mundo começa a sair nas ruas. Então você tem uma imagem muito desgastada do PT ali naquela eleição, na segunda eleição da Dilma, né, para ela se reeleger. Quando termina aquela eleição, o que a gente percebe? Ela ganha ali com a diferença de 51 a 49. Foi muito apertado. Muito na rapa, né? Foi. E aí você tem o gráfico do Brasil, você consegue perceber uma diferença, uma divisão muito grande entre Nordeste e Norte, né? Sudeste e Sul. Porque você vai ter um Nordeste que vai votar no PT e um Sudeste e Sul que vai votar no Aécio. E se você pegar os debates daquela eleição, foi um ataque desenfreado um no outro. Praticamente você não vê discussão de ideias naqueles debates. Então, o que foi um dos aspectos que eu entendo que foi um agravante? Quando o Aécio Neves ele perde aquela eleição mínima, ele não reconhece a derrota. E isso acaba sendo muito ruim para a democracia. Porque países democráticos, né, civilizados, quando o candidato ele perde a eleição, ele liga para o outro candidato, reconhecendo a derrota e se colocando à disposição para poder ajudar, ou pelo menos para falar que vai estar ali fazendo uma oposição forte àquele governo. Isso não acontece. E aí ele começa a colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro e aí começa uma onda, né, de muitas pessoas entender, questionar o processo eleitoral, né, aqui no Brasil. E, enfim, a Dilma teve um problemaço nessa eleição, porque o Congresso também foi um dos congressos que tinha o maior número de oposição a ela naquele momento, com o Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, principalmente ali, onde as pautas que a Dilma enviava ao Congresso simplesmente não eram discutidas, não eram votadas e ela não conseguia encontrar solução para a crise que estava chegando, a crise econômica, que é uma herança da crise de 2008. Que saiu no mundo, né? O Brasil conseguiu passar, mas a conta chegou por aí, né? Na época da Dilma. Então, ela teve muitos problemas. Ela acaba, então, sendo impeachmentada, né? E o Temer assume como uma pessoa que marcou uma ruptura direta com ela. E, sei lá, ele juntou os cacos, né, desse governo, terminou, tanto que ele nem quis disputar a reeleição, e abriu o cenário aí para a figura do Bolsonaro, então, surgir numa clara e forte oposição ao petismo com a imagem desgastada naquele momento, né, em 2018. Bom, então, pelo que você deixou claro, historicamente dizendo, o Aécio seria um dos poucos, ou o primeiro político, que não aceitou o resultado e isso desagou nos movimentos que nós vimos agora nas últimas eleições. Poderíamos pensar assim. Eu entendo que ali foi muito ruim, né? Esse não reconhecimento da derrota. Só para fazer uma comparação entre a eleição do Brasil, Dilma Aécio, com a que aconteceu nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época que foi a eleição do Barack Obama com o Mitt Romney. Naquela disputa, né? O Barack Obama ele venceu aquela eleição, mas o Mitt Romney, né, ao perceber que ele foi derrotado, ele vai então lá no congresso do partido, na reunião do partido lá, e ele fala uma coisa muito bonita, até que eu fico até emocionado da frase que ele falou, né? Ele falou assim: parabéns, Barack Obama, minha esposa e eu vamos orar para que você faça um bom governo. Então, quer dizer, você vê ali que ele foi derrotado, reconheceu a derrota e estava ali se dispondo, né, a contribuir com o governo do Barack Obama. Então, quer dizer, no Brasil, ao invés da gente ter um projeto de disputa política civilizada, a gente tem o animismo imperando, né? Então, você só tem ataques, né? E isso é muito ruim, porque você não consegue pacificar. E um ponto importante é o presidente entender que quando ele é eleito,
ele é eleito presidente de todo o país. Então ele precisa buscar atender as demandas de todo o grupo social e não apenas aqueles que deram voto para ele. Então esse é um ponto importante. O presidente ter a capacidade de poder pacificar a população e falar, olha, agora eu sou presidente de todos. Então nós vamos tentar agora aqui atender as necessidades, né, as demandas de todos os grupos. Quem votou e quem não votou. Legal isso aí. O Bolsonaro não cumprimentou o Lula. Será que o Lula cumprimentaria o Bolsonaro caso ele tivesse vencido? Uma boa pergunta isso. Eu acho que não cumprimentaria também. Pelo histórico do que vinha acontecendo, eu acho que não cumprimentaria. Eu não me lembro da questão do Haddad e do Bolsonaro, se o Haddad cumprimentou o Bolsonaro. Ah, sim, ele reconheceu a derrota. Reconheceu? Mas essa disputa entre o Lula e o Bolsonaro, eu acho que o Lula também não... Eu acho. Não sei, mas pelo histórico em si. É complicado essa questão também. Você ser derrotado dentro das 4 linhas, vamos dizer assim, é uma coisa. Você ser derrotado de uma outra forma, para quem é derrotado, é difícil de engolir. Então, esse foi um dos pontos de brigas nas famílias e afins, porque com esse novo sistema, o Bolsonaro levanta a questão, ele leva em xeque toda a credibilidade de um processo eleitoral que existiu e existe no Brasil, desde quando? Há muitos anos, né? Então, assim, esse ponto que o Fernando falou, infelizmente, é uma conta que eu acho que nunca vai fechar. Porque quem perde, com raríssimas exceções, vai falar assim, eu perdi de forma legal. Foi justa a disputa. Sempre vai ter um motivo para falar, teve apoio da mídia, teve a manipulação disso. A gente sempre vai arrumar uma desculpa. E isso é nosso humano, não é deles específico. A gente sempre vai tentar falar assim, não foi culpa minha. Teve alguns outros fatores, essa disputa foi injusta. Então, na minha visão, surge um perigo para a democracia quando você ataca o sistema, sem prova. Você é obrigado a confiar nele cegamente? Não. Mas você levantar isso publicamente como foi feito, eu acho isso perigoso. Tanto que aí desagou nas coisas e tal. Mas um ponto interessante que você falou, e tem até hoje, é a mídia manipulando. Porque se você pegar na época que o Lula foi preso, para os petistas, os lulistas, ele foi preso por causa da Globo. E aí depois vem falando o bolsonarista, falando que o Lula só voltou por causa da Globo. Mas o fato é, independente do lado político, a Globo sempre está no meio. Ela sempre está manipulando, ela sempre está ajudando alguém, né? E então, assim, ela não tem um político de estimação. Tem aquele que você falou ontem, quem se beneficia. Quem beneficiar ela ajuda. É o que ele falou, né? O Collor foi eleito como? Através... eu não sabia. Né? Sinceramente, eu não lembrava disso aí. Eu não tinha nem nascido, na verdade. Exatamente. Eu não sabia dessa parte. Você fala, pô. Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual o papel da mídia na polarização política? Então, assim... Como a gente está tratando de tempos recentes, né, nós não podemos, né, deixar de destacar o papel da internet. Porque nas últimas eleições, elas são novidade, né, porque não existia a internet, né, até 30 anos atrás, por exemplo. E isso foi ganhando força, a tecnologia foi se desenvolvendo, então você cria bolhas dentro da internet, né? Aonde a internet ela vai também fazer uma força muito grande e a mídia convencional acaba tendo um questionamento, né? Acaba levantando suspeitas, aonde aquilo que a mídia convencional começa a divulgar, na internet, na bolha, eles acabam desacreditando tudo aquilo que é passado. E aí tem muita gente que embarca nessa também. E aí você tem o questionamento também dos profissionais da área das ciências humanas, né? Começa a chamar professor de doutrinador, né? Não acredita no que o teu professor fala. Então existe um descrédito dessas categorias que acontece no ambiente virtual.
Então, o fenômeno que levou o Bolsonaro a ser presidente do Brasil está diretamente relacionado a isso. Porque o Bolsonaro também fazia parte de um partido pequeno, na época, PSL, né? Na época, que não tinha tempo de televisão para aparecer. Como que ele aparecia? Fazendo discursos, né? No parlamento, e os vídeos, as propostas, a maneira de pensar, a maneira de se comportar é divulgado na internet. Agora, eu queria, com a permissão de vocês, fazer uma análise aqui de como que o Bolsonaro ele chegou ao poder num cenário muito semelhante à emergência dos estados totalitários na Europa, no nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, tá? Então, vamos tentar entender esse cenário para a gente poder visualizar o que aconteceu com o Bolsonaro quando ele chega à presidência, tá? Então, você tem ali, durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sendo derrotada. E ela é humilhada pelos acordos de paz pós-Primeira Guerra, Tratado de Versalhes. Então, ali cai o Império Alemão na Primeira Guerra e é colocado no lugar uma república liberal, que é chamada de República de Weimar, que assinou o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, pelas punições que eles continha a Alemanha não conseguia se recuperar economicamente. Então, na década de 20, nasce o partido nazista, que muita gente, né, nos dias atuais, acha que é o partido de esquerda. E eu vou mostrar aqui que não, porque embora o nome do partido seja Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a ideologia nazista ela é completamente oposta à ideologia socialista marxista. Tanto que se você pegar os discursos do Hitler no Congresso do Partido Nazista, ele dizia que tinha que exterminar os comunistas, os socialistas. Tinha que ser varrido da Alemanha. Né? Então, quer dizer, uma oposição clara a isso. Conforme a crise econômica ela vai aumentando na Alemanha naquele contexto, o Partido Nazista e o discurso do Hitler era qual? Esse governo que está aí não está dando conta de recuperar a economia. A Alemanha nunca teve tantos desempregados que nem tem agora. As pessoas estão passando fome. Nós não podemos admitir isso porque nós somos um povo grande. Aí começam as teorias nazistas, né, do arianismo. Nós somos um povo que merece dominar o mundo, né? E nós não podemos aceitar isso. Então esse discurso começa a cair bem no ouvido, principalmente da burguesia alemã, que não estava satisfeita com o governo que estava, e era um governo liberal. Então o Estado tinha que entrar para salvar a economia. Então, qual é a alternativa que apresenta-se na Alemanha para salvar a Alemanha dessa crise? O socialismo. Então tem uma revolta, né, lá até a revolta espartaquista, ali, né, naquele momento eles são sufocados. Então a burguesia fala assim, ó, a gente não quer o socialismo e a gente não quer o governo que está aí. E o que o Hitler faz? Um discurso contra o socialismo e um discurso contra o governo. Ele nasce como sendo a terceira via. Então a galera, a burguesia principalmente fala, é aqui que a gente vai. Então o nazismo ele não chega ao poder pelas armas, pela força. Ele chega ao poder pelos votos. Se você pegar o gráfico de crescimento dos nazistas no parlamento alemão, ela vai crescendo conforme a crise vai aumentando. E o agravante é a crise de 29. A Alemanha ela sofre muito a crise de 29, a Grande Depressão. Quando acontece a Grande Depressão, é aí que o nazismo ganha força. O Hitler chega ao poder em 33, com o cargo de chanceler, e depois em 34 o presidente Hindenburg morre, e aí ele assume então a presidência e ser o chanceler. Então é assim que o nazismo chega ao poder. Agora vamos pegar esse cenário e trazer para Bolsonaro
2018. A onda antipetismo que se alastrou. Você tinha como a oposição ao PT quem? O PSDB. Eles estão duelando aí desde Fernando Henrique até a eleição da Dilma. Então a gente está ali. A gente vai querer o PT? Não. A gente vai querer o PSDB? Também não. Tanto que foi inexpressivo a eleição do... Será que foi o Serra, o Alckmin? Um dos dois, não lembro agora. Foi o Alckmin. Acho que foi o Alckmin. Isso. Acabou ali, né? 3% acho que ele teve, foi, né? Então, qual vai ser aquele que vai, então, trazer a solução para os problemas? O Bolsonaro, que nasce, então, aí sendo um partido muito pequeno, né? Pouca visibilidade, mas a força dele se deu aonde? Na internet, nas redes sociais. Então, ele vai e consegue, então, chegar ao poder, né? Quase que ele ganha no primeiro turno, né? Para você ver o tamanho dessa onda antipetismo que aconteceu, né? O antipetismo foi a consequência da corrupção. Ninguém queria que continuasse um partido que estava ali, e foram vários escândalos, né? Foram. A questão do PSDB, o PSDB houve um desgaste natural. Depois que o próprio... Perdeu para Dilma? O Aécio. O Aécio. Ele perdeu a eleição, ele teve uma imagem extremamente... Riscaram ele do mapa. Aí teve aquela questão de drogas lá e tudo mais. Acabou também com o Aécio. Aí você leva a pensar o seguinte, quem estaria então para disputar a eleição? Até pelo PT, o Lula já não voltaria mais, a Dilma também já estava inelegível, surgiu o Haddad. Quem disputaria com o Haddad? Não tinha, em tese não teria ninguém, penso eu aqui, com o histórico que tinha. E o Bolsonaro ganhou força que seria baseado na anticorrupção. Seria para caçar os corruptos. No meu governo não haverá corruptos. Então aí ele subiu. Eu estava pensando aqui, e também tem a questão do voto de protesto, né? Para pensar, como que o Tiririca se elegeu? Voto de protesto. Quem que era o Tiririca? Um palhaço. Um cantor palhaço. É voto de protesto. O slogan, pior que tá, não fica. Pois é. Com isso ele conseguiu conquistar o povo. O povo votava, eu não tenho em quem votar, vou votar no Tiririca. Sempre vai existir um voto de protesto dessa forma, desse jeito, assim, vai aparecer uma figura do tipo, quem será? Para pensar, quem que é o próximo? Vamos imaginar que o Lula hoje saia como candidato na próxima eleição, para reeleição. Quem que vocês imaginam que disputará contra o Lula? Alguém da família Bolsonaro. Deixa eu só... Eu acho que não. Eles estão tentando criar um outro candidato que tenha força para disputar. Dois que eu escuto. Ou o Zema, ou o próprio Tarcísio. Tem aquele também o governador lá do Rio Grande do Sul. Só. Eduardo, alguma coisa. Deixa eu pegar esse gancho do voto de protesto aí, porque é o seguinte, o voto de protesto, ele é consciente ou ele é um voto de uma população que ainda carece de educação? Percebe? Então, aonde que... O voto de protesto não é um voto consciente. Porque assim, eu tive uma experiência, aí eu vou contar um caso pessoal... E foi muito legal. Eu cheguei na escola uma vez, aí tinha um pessoal lá fazendo um trabalho de manutenção na escola. E tava tendo até eleição municipal aqui em Rio Preto. E aí eu passando do lado dos trabalhadores que estavam ali, né? Aí um falou assim pro outro, né? Você vai votar pra quem, né? Aí ele comentou assim, mas quem tá ganhando a pesquisa? Aí ele falou assim, o fulano de tal. Aí ele falou, então eu vou votar nele. Mas por que você vai votar nele? Pra não ter segundo turno, porque daí já vota, já acaba logo e vamos seguir a vida, né? Então, quer dizer, que tipo, né, de consciência política, né, tem uma pessoa que pensa dessa maneira? Estão entendendo? Sim. Então, isso é o quê? A falta de educação. Então, a gente entra num problema
que é um dos problemas mais graves que a gente tem na sociedade brasileira, que é a falta de educação. Por isso que é importante a gente fazer um país da educação, onde as pessoas elas vão ter a oportunidade de conhecer, de estudar, de pensar, de refletir, de pesquisar, né? Não, eu quero estudar o político que eu vou votar. Estou me simpatizando por esse político aqui. O que esse cara tem falado nesse tempo? Então, a partir do momento que as pessoas elas passam a ter uma educação melhor, o voto ele vai se tornando cada vez mais consciente e a exigência, as cobranças dos políticos que são os nossos representantes passam a aumentar também. Então, esse é um ponto que tem que ser levado a sério, né? Sim. Uma vez uma outra experiência rapidinho, né? Eu estava trabalhando de mesário na eleição e tinha vários candidatos a serem votados. E aí só fechava a votação quando você votasse até o último, né? E uma moça estava votando e ela saiu. Eu falei, moça, não terminou o seu voto, você tem que votar ainda. Ela falou, nossa, mas tem mais um para votar? Eu falei, tem mais um. Ah, eu não sei para quem votar, fala um aí. Aí eu falei, eu não posso falar, eu sou mesário, eu não posso, né? Ai, qual que é o número do partido tal? Aí eu peguei e falei pra ela, ó, lá na parede na entrada da sessão tem um número dos partidos, dos candidatos, você pode ir lá olhar. Daí ela saiu pra olhar, viu um número, voltou e... Então, quer dizer, ela chegou lá pra votar, ela nem sabia pra quem quer votar. Então a gente tem problemas, né? Problemas e isso em virtude, né? Da ausência de educação que Perfeito. Cara, pelo que você falou, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu vou falar também de um outro exemplo que eu escutei também. Essa questão da pesquisa. Ah, como que está a pesquisa? Ah, esse cara tá na frente e tal. Ah, eu vou votar nele. Por quê? Ah, tá ganhando. Se eu votar no outro, eu vou perder meu voto. Quer dizer, o cara votou só pelo fato, não porque não, para não ter o segundo turno, não, mas é porque o outro estava na frente. Pensando de uma outra forma, então, eu acho que um dos problemas do Brasil é o voto obrigatório. Isso eu acho um problema, porque você vai ter várias pessoas dessa forma que não tem um pingo de discernimento na hora de votar, porque vai votar em qualquer um, ou porque ganhou um saco de cimento, ou porque achou o outro bonito, não importa, mas não por aferir quem que é o candidato. Se a pessoa vai por votar, quantas pessoas você já escutou? Ah, a pessoa pegou um santinho ali na hora e votou. Quer dizer, não sabe. Essa que você falou, saiu ali, olhou um número qualquer, foi lá e votou. Penso eu que o voto facultativo eliminaria muitos problemas referentes a isso. Qual que é a sua opinião sobre essa questão do voto obrigatório ou facultativo? Então, essa questão do voto, né, eu acho interessante. E eu gosto de voltar sempre na questão da Constituição, a Constituição de 88, né? Pela primeira vez na história, né, do Brasil, você vai ter uma Constituição que ela é extremamente ampla no sentido social e também político, que ela vai permitir com que os jovens, né, a partir de 16 anos, facultativamente possam votar e vão também estender o voto para pessoas analfabetas. Aí é o seguinte, qual é o preconceito relacionado a uma pessoa que ela é analfabeta? Não é porque uma pessoa ela é analfabeta que ela não consegue ter a percepção da realidade. Pode ser que uma pessoa analfabeta ela tenha N outros problemas, mas ela sabe que ela precisa trabalhar, ela sabe que ela precisa comer, né? Ela sabe que, enfim, precisa sustentar a família. Então, isso eu acho muito importante. Sobre o voto facultativo. Quanto mais um país tem educação, mais as pessoas vão querer votar. Vão querer participar. Porque ele sabe da importância. Porque tudo na nossa vida, ela é política. Tudo é política na sociedade. Né? Você vai comprar, né, um sanduíche ali na esquina, o preço, o valor, tudo que está ali está atrelado, são questões políticas, de impostos,
né? Enfim. Então, quer dizer, a liberdade em relação a isso, ela vai sendo conquistada de acordo com o aumento da educação. Então, quanto mais educação as pessoas têm, mais liberdade elas vão ter. Então, respondendo a sua pergunta, essa ideia do voto obrigatório, ela entra num sentido de buscar fazer com que as pessoas elas tenham uma participação política, forçando elas a fazer uma análise da realidade para elas poderem participar do destino da qual ela está inserida, que é o direcionamento do país ou da cidade, né? Então, é uma coisa bastante interessante se pensar. Eu penso que muitos problemas se resolveriam com a educação. E aí, eu acho que não vai importar muito se o voto ele é obrigatório ou se ele é facultativo, porque as pessoas elas vão querer participar. Aí você vai na causa, você não vai no efeito. Mas hoje, eu vejo como voto obrigatório um problema para as pessoas. Faz uma pesquisa. Pergunta com 20 pessoas aleatórias. Se o voto fosse facultativo, você iria votar? Aí você vai ver onde que vai chegar. Eu já fiz isso, né? Por isso que eu tô questionando. Pela polarização política que tá, muita gente vai. Vai falar, não, eu vou porque eu quero tirar o cara que tá lá, né? Aí seja um ou outro, né? Mas então, a gente tem um cenário, a importância da educação. Quando você fala de educação política, para quem é leigo, a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, eu vou ter que estudar regime financeiro, política, história. Não é bem isso. E aí, quando você vai conversar com o leigo, a pessoa ali da sociedade que não tem tanto contato com esse ponto, você vai perceber que ela, no fundo, ela está desacreditada da política. Ela fala assim, para que eu vou votar se não vai mudar a minha realidade? Eu só vou colocar mais um político lá para roubar, para beneficiar só os interesses dele. Então, eu estou falando porque eu já conversei com algumas pessoas e você percebe esse tipo de discurso. Independente do político que eu colocar lá, a minha realidade não vai mudar, vão roubar, vão fazer o que tem que fazer e eu vou continuar aqui. Esse é um discurso que, assim, ele tem fundamento até um ponto, porém, ele serve de barreira para que a pessoa passe isso e, de fato, deixa eu entender como funciona, quais são as propostas. Vou dar um exemplo, a pessoa que não precisa ser letrada, mas existem propostas que eles fazem em campanha que você olha, cara, não é minimamente possível, né? Às vezes, vou dar um exemplo da questão do tanto Lula quanto o Bolsonaro, quanto outros políticos falaram que ia mexer na tabela do imposto de renda. Cara, não é tão simples como eles vendem. Não, eu vou dar isenção de até 5 mil. Não é assim que funciona. E aí a pessoa acredita naquela venda populista de vou resolver, vou te ajudar, e não é assim. Então, a população tem que olhar dessa forma. Cara, discurso raso, rápido e resolutivo, como se vende em campanhas, é como a gente vê em vídeos curtos de redes sociais. Faça isso que a tua vida vai mudar. Vai nada, velho. Vai ter muita coisa que você vai ter que fazer. Então, assim, o político também é assim. Quando eu falo também a respeito da educação, eu não falo a respeito só da pessoa saber para quem que ela vai votar. Eu falo quando uma pessoa ela tem a educação, ela também vai querer se engajar politicamente. Então, novas lideranças políticas vão surgindo. Aí é que tá. Eu vou me colocar como uma pessoa que quer participar da minha associação de bairro, ou eu vou me colocar para buscar tentar ali ser vereador da minha cidade. Percebe? Então as pessoas elas vão se engajando mais e sendo soluções e propostas positivas, né? Para o direcionamento da cidade. Então tem esses dois pontos, né? O ponto da pessoa saber para quem ela está votando, mas o ponto em que ela mesma também pode se engajar politicamente, né? E buscar a transformação da realidade dela. Eu acho que nesse momento nós estamos vivendo uma situação onde as pessoas elas sabem em quem elas não vão votar. Diferente, ela inverte a ordem, né? Eu não vou votar nesse aqui. Verdade. Ela não pensa assim, eu vou votar nesse. Não, nesse eu não voto. Eu falo porque é o voto de exclusão, né? A gente estava falando aí do voto obrigatório, mas hoje a gente faz a opção por excluir. E aí, quando você falou do surgimento do Bolsonaro, que ele vem com um discurso antipetista, o discurso dele é muito bacana. Família, Deus, pátria, combater a corrupção. O discurso é uma coisa. E a prática?
E é isso que a população hoje, ela já tá ficando de saco cheio desse negócio do político falar e vê que não tem nada a ver. E se queima, né? A mesma coisa que eu falo do Lula. O Lula, ele vem de um discurso de que, assim, a vida do pobre melhorou. Cara, não melhorou tanto como ele fala. O pobre tá ralando, o pobre tá passando dificuldade, tá tendo muita coisa que tá sendo cortada. Atualmente o Congresso cortou uma grana violenta da farmácia popular, em pleno governo do Lula, que era para estar beneficiando o pobre. Então, os discursos de palanque que eles fazem não condizem muitas vezes com a realidade que eles demonstram através da política. E aí a população fica olhando assim, vamos brigar pelo que a pessoa tá falando em cima do palanque. Cara, não. O que esse cara tá fazendo pro país? Quais foram as políticas que o Lula fez nesse ano que ele entrou que mudou o país, que melhorou? Aí vai vir os polarizados e vão fazer, não, mas o que nós estamos colhendo é por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro que fez isso. E, infelizmente, esse é um discurso que a gente vê, né? Então, tipo assim, se o governo do presidente, da pessoa que eu elegi, tá bom, é mérito dele. Se tá ruim, a culpa é do outro. A gente vê muito esse discurso também dentro das polarizações. E aí é perigoso. E aí eu acho que cai na questão da educação. Porque nós estamos colhendo frutos aí, como você falou da Dilma, ela colheu frutos lá em 2016, de 2008, que veio desaguar, porque a política ela deságua, vai jogando para frente, quem assumir depois que se vire. Fica esse rojão no colo, né? O problema é dele, não é meu, né? Então, essa consciência política eu acho que ela é legal as pessoas terem. Mas, trazendo para uma questão aqui, e eu até estava conversando com o Fernando, a gente falou de polarização. A polarização ela nasce do conflito de opiniões. Se a gente acaba com a polarização, a gente não estaria acabando com a democracia? A liberdade de discordar e a liberdade de ter várias opiniões? É que, na verdade, assim, né? Vou até ficar quieto. Não, porque, assim, o jogo de interesses que existe dentro da sociedade são infinitas. E as possibilidades que a gente tem de escolha são reduzidas. Então, às vezes, né, você vai pender para um lado, isso aqui está mais perto do que eu acredito. Não, mas isso aqui está mais perto do que eu acho que é correto. Então, a gente vai afunilando e vai escolhendo um lado ou outro. Agora, o que a sociedade precisa entender é que a divergência de opinião, a antítese, ela não é necessariamente a criação de um inimigo. Isso é que é triste. Quando alguém, né, sobe lá no seu palanque e chama a disputa na força do bem contra o mal. Ou, tipo assim, nós vamos, né? Ele é o nosso inimigo. Não. São adversários. Adversários políticos. A democracia, ela é sustentada pelo melhor argumento. Então, é a questão da palavra, do diálogo, do poder de convencimento, de mostrar o porquê que aquela ideia ela tem que ser aplicada naquele momento, ou porque aquela ideia não dá para ser aplicada naquele momento. Então, a base argumentativa ela tem que ser pautada, e aí eu vou trazer para a questão científica, porque os debates eles precisam estar pautados na questão científica. Pesquisa, dados, né? Vamos fazer análise de qual decisão tomar e o porquê tomar. Aí sim a democracia ela é saudável. Então, quanto mais educação, mais civilização, né, a gente tem. Então, se você pegar, por exemplo, né, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, o debate político dos países nórdicos da Europa. Eles parecem que estão, assim, uma cordialidade entre eles que dá inveja. E até um ajuda o outro nos debates. Né? Tem isso que você falou, nossa, mas tem essa parte aqui, tal. Então você não vê essa questão de xingamento, né? Você não vê essa questão de levar a pastinha com um monte de documento para provar que o outro, né? Então, as divergências, elas são salutares
E nós precisamos, enquanto sociedade, né, enquanto civilização, entender que você perder a eleição não significa que o mal venceu e o bem foi derrotado, porque no campo democrático, social, isso não existe. Percebe? Essa foi uma narrativa muito batida, de bem e mal, e infelizmente as pessoas se apegaram a isso, né? E cara, pô, tem uns vídeos na internet que você viu, eu vi uma senhora, puta, falando de que o Bolsonaro tá governando junto com o Lula, que os ETs estão ajudando. Você fala assim, cara, o pessoal tá ficando louco. A superfície das coisas, até a tecnologia, vai estar deixando o povo louco. Coisa de outro mundo. Você fala assim, como assim, né? A gente fala que o Bolsonaro tá governando através do Lula e do Alckmin. Você fala, cara, calma, não é bem assim. Mas porque tem a premissa do bem e do mal. E aí, dentro do que você falou ontem, a questão da religião, o aspecto ligado à questão do Estado, pô, pego a religião, bem e mal, trago para dentro da política, pronto, matou. É isso aí. Aonde surge todo BO que surgiu. Então, é por isso que é importante a gente ressaltar sempre, né, de que maneira que a religião ela vem se comportando, né, ao longo do tempo, associado aos poderes, né? Então, sempre você vai ver acomodações, a religião buscando acomodações dentro das forças políticas, né? Tem um sociólogo bem famoso, né, que é o Max Weber, onde ele escreve um livro bem importante, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, onde ele diz que o capitalismo ele foi consolidado, né, a partir da ética protestante. Quer dizer, você tem ali uma força da religião protestante forte, consolidando o sistema capitalista e, consequentemente, ascendendo ao poder. Então, por isso que muitos políticos utilizam, né, da força da religião como os pastores fazem nas igrejas, né? Os líderes religiosos fazem nas igrejas para captar voto, né? E aí a importância da educação, entendendo que a necessidade de um Estado laico, ela é fundamental nesse cenário. E aí eu preciso falar disso aqui agora. Por exemplo, o que é o Estado laico? É quando se tem a separação entre a igreja e o Estado. A igreja vai cuidar dos assuntos espirituais e o Estado vai cuidar dos assuntos políticos. Embora o Estado seja laico, pela Constituição, o Estado deve garantir com que todas as pessoas possam exercer a sua religiosidade de maneira livre. E aí, qual religiosidade? Qualquer uma, né? Então, você vai cuidar ali para que o cristão ele possa frequentar ali os seus cultos religiosos, né? Você vai cuidar do judeu, frequentar a sinagoga, né? Do muçulmano, né? Das religiões de matriz africana. Então, nós vamos cuidar e garantir para que todos possam expressar sua religiosidade. Mas o Estado, ele é laico. E os discursos políticos, eles devem se pautar puramente na ciência. Ah, vamos implementar tal lei porque Deus quis, porque Alá quer. Entendeu? Aí já começa a entrar num campo que as disputas elas vão ser muito grandes. Então, por isso que a gente tem que se pautar pela entender a necessidade do Estado laico. E o Estado garantir com que todos possam exercer a sua religiosidade de maneira livre, sem ser importunado pela fé. De uma forma mais fácil. O país não adota uma religião como sendo oficial daquele país. De uma forma mais fácil. Se fosse também, como você falou, a liberdade para que você adote uma ou outra, que você tenha a sua crença, é fundamental dentro de um país. Vamos agora à questão do que eu queria te perguntar ontem, mas em decorrência da falta de energia nós não conseguimos, né? Você falou várias situações históricas e inclusive histórica do país, né? Da política em si. Foi-se criada a narrativa de que o Bolsonaro é fascista. Isso é verdade? Eu sabia que essa pergunta ia vir. Bom, vamos lá. Eu seria leviano, né, se eu chegasse aqui e batesse o martelo, né? Ah, ele não é, né?
O que eu posso fazer? É tentar explicar um pouquinho sobre as características de um governo fascista, e aí cada um tira, então, suas próprias conclusões a respeito disso, né? Então, por exemplo, né, quando você tem ali... E eu falei detalhe, eu falei narrativa. Essa narrativa. Então, quando você tem ali, né, o surgimento do nazifascismo, né, os regimes totalitários ali de direita, quais são as características, né, desse sistema? Primeiro, né, você tem a supressão da individualidade e a elevação do Estado acima de tudo. Então, essa é uma característica, o Estado acima de tudo. Até tem uma cena muito legal no filme do Capitão América, não sei se vocês assistiram o 1, quando ele tá mirradinho lá treinando, né, o general lá joga uma granada lá e ele pula em cima da granada para os outros soldados não... Ele ia se explodir, os outros soldados iam, né, ser salvos. Então essa é uma ideia, o Estado acima do indivíduo, né? Figura do herói. E aí você tem a supressão dos partidos políticos. Então você tem o estabelecimento do unipartidarismo. Você tem a censura aos meios de comunicação. Você tem a exaltação do líder, ele tem que ser cultuado. Então, por exemplo, você tem ali a figura do Duce, na Itália, do Mussolini. A figura do Führer, né, na Alemanha. Então, essa é outra característica. Você tem a utilização de uma propaganda exagerada para justificar a necessidade daquele regime. Então, são várias características que a gente vai pontuando, e aí você pode fazer o exercício, né? Se, na tua pergunta, se o Bolsonaro ele se encaixa ou não dentro dessas características. Quando você vai para o nazismo, você tem um agravante que é a questão racial. Então, você tem ali a exaltação da raça ariana, a necessidade de exterminar o outro, porque naquele contexto, né, o Hitler ele via na miscigenação com os judeus na Alemanha uma doença. Era como se a raça ariana estivesse sendo degenerada em virtude dessa miscigenação. Então, qual é a sacada? A gente tem que eliminar os judeus. Só que muita gente acha que o Hitler só perseguiu o judeu. Não, ele perseguiu o judeu, ele perseguiu eslavos, ele perseguiu testemunhas de Jeová, homossexuais, foram todos perseguidos naquele regime, né? Comunistas. Então, você tem ali a exaltação de um determinado grupo. Olha, nós somos esse grupo forte, nós é que temos que governar. O resto tem que ser varrido. Então, cabe a cada um agora descascar esse abacaxi, né? Se o Bolsonaro é fascista ou não, né? Responde, pergunta. Eu vou me abster. Só para pontuar, então, hoje está aqui no UOL, que é um meio de comunicação que, entendo eu, trabalha ao lado do governo. Lula defende regulação das redes sociais e fala em fascismo sob Bolsonaro. Se a gente está falando de censura, é uma característica do fascismo. Então, o governo Lula também é fascista. Concorda ou discorda? Não, então, tipo assim, ó. Porque ele está trabalhando no quê? Regulação das redes sociais. Onde está a força do eleitorado do Bolsonaro? Nas redes sociais. Se nós pegarmos o caso do Monark, que é youtuber, Paulo Figueiredo, Constantino, estão todos cancelados pelo vagabundo do cachorro do Lula, que é o Alexandre de Moraes. Cancelaram. Eles não podem falar na internet, mas eram os caras que dessem o pau no governo. A questão do populismo, vou voltar no populismo. O populismo do governo Lula, eu não estou falando governo de esquerda, estou falando governo Lula, ele não institui o populismo para continuar no poder? É uma característica também. Tem mais uma que eu anotei aqui.
Não, peraí. Vai devagar. Não. Deixa eu ter que falar algumas coisas aí. Não, mas eu te falei a tua opinião, você correu. Não, mas eu quero falar sobre os meios de comunicação. Aí, Uso intensivo de propaganda para promover a ideologia do governo. A grande mídia está trabalhando para o governo. Característica é fascismo. Então, eu posso dizer que também o governo do Lula é fascista. Bom, então vamos lá. Peguei o que você falou. Não, eu entendi. Eu joguei, né? Falei, ó, é isso. Agora cada um vai interpretar da maneira que estou interpretando, porque achar. A grande característica é vamos silenciar todos. Não era uma característica do nazismo cancelar? Estão cancelando quem faz propaganda ou quem tem a opinião do lado contrário. Ó, então vamos lá. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: nós precisamos tomar assim muito cuidado com essa questão da regulação dos meios de comunicação e como que isso tem sido vendido para a grande massa, que não entende o que é regular os meios de comunicação de massa. Porque uma coisa, o que seria regular? É censura? A regulação é censura? Percebe? Será Pode que ser é uma isso? censura prévia. Será que é isso? Então, assim, para a gente poder esclarecer para as pessoas que estão ali assistindo, né, o nosso podcast, existe uma diferença, assim, tênue entre a liberdade de expressão, as falas que são criminosas, a difusão de fake news, né, sem a responsabilidade de quem as fala. Então, é necessário, porque assim, como... Existe a responsabilização, inclusive está no Código Penal. Então, é o que eu vou chegar agora nesse ponto. Difamação e injúria. Eu vou chegar nesse ponto. O que acontece com esses meios de comunicação recentes é que, embasados no princípio da liberdade de expressão, tem se dito muita coisa, né? Divulgado muita coisa, e as pessoas que fazem esse tipo de afronta, ou de crítica, ou de, sei lá, opinião, os meios que estavam promovendo esse tipo de situação não estavam sendo devidamente responsabilizados por isso. Então, utilizando a questão jurídica, e aí eu acho que você tem mais competência para falar do que eu, quando alguém emite uma opinião, uma fala ou uma acusação, essa pessoa, caso ela não prove, ela ser passiva de pena. Pelo menos assim, de maneira bem leiga, é o que eu vejo. Vocês podem falar melhor do que eu sobre isso. Então, eu entendo que a regulação, ela não é necessariamente uma censura, mas ela é, sim, uma maneira das pessoas terem a consciência de que tudo que elas falarem, divulgarem, né, fizerem por aí, elas vão ter que se responsabilizar por isso. Concordo com você. Mas desde que a lei seja aplicada de forma igual para os dois lados. E não é. Vários meios de comunicação foram proibidos de falar Lula ladrão. Mas nenhum foi proibido de falar Bolsonaro fascista. Eu não tenho o papel, né? Essa questão que se fosse aplicado de forma igualitária, não teria problema nenhum. Anteriormente, quando teve aquele processo lá contra o Lula, vários processos lá que ele foi condenado e tudo mais, eu, como advogado, sempre falei, está errado isso. A forma que foi feita, o processo estava fadado tecnicamente, o processo era nulo do jeito que estava sendo conduzido. Precisou num último recurso que não era recurso que fizeram para se anular tudo. Isso já chama atenção, está errado. O que foi feito na questão dos caras lá que... E aí vem a questão de narrativa também, que foi feito com os caras lá do 8 de janeiro. Aquilo lá não é tentativa de golpe, mas criaram-se uma narrativa para que aquilo fosse interpretado como uma tentativa de golpe. Primeiro que o STF nem era competente para julgar. E ele julgou uma coisa que não era competente. Sobre qual argumento? O próprio Alexandre de Moraes falou. Quem decide
o que é ou não legal é o STF. Não é o STF, é a lei. Então, a forma que da forma que está sendo conduzido, que é ilegal, que é imoral. E isso afeta a democracia, porque a partir do momento que você dá voz tão somente a um lado e quer calar o outro, aspecto do próprio fascismo, você não pode falar que o outro é fascista. Entendeu? Não, eu entendi, eu compreendo, eu sei. Você Agora, discorda, Monte? Cara, de algumas coisas sim, de outras não. Eu acho que, um exemplo, a regulação da internet, né, igual muito se fala, cara, vamos lá, se a gente olhar historicamente dizendo, nós temos a regulação da internet desde 1988. A Constituição, ela regulamenta um monte de coisa ali que se acontece na internet, você põe no rabo do cara, simples assim. Tá lá. Não tá específico, mas tá lá. Você tem a Lei do Marco Civil de 2014, já tá regulamentando um monte de coisa. E ninguém tá falando nada. Aí quando se fala hoje, e aí você foi muito preciso, regulamentação é uma coisa, censura é outra. Ponto. Isso precisa ficar bem claro. E sim, você não pode falar o que você quer na internet. É assim mesmo. Na vida aqui fora é assim, por que na internet vai ser diferente? Eu não sei por que as pessoas assustam com essa questão. Ah, na internet eu posso falar o que quiser. Quem disse? Eu não gosto de você na rua, eu vou lá e vou bater em você? Não, velho, tem regra. Então na vida tem regras. Eu acho que não é faroeste. Faroeste digital não existe isso. Entendeu? Então eu acho que... Agora, vou pegar o ponto que ele falou. A lei é aplicada de forma justa, igualitária para todos? Não. Isso é só com direita e esquerda? Não. Isso é todos os dias. Porque a gente está todos os dias aqui vendo. Nós vemos que a justiça ela é um instrumento para que, muitas vezes, juízes fazem o que eles querem, não o que está na lei. Então, hoje o Poder Judiciário ele é muito mais um instrumento para o cara querer mandar na sociedade do que querer resolver os conflitos sociais. Você vê juízes que às vezes falam assim, mas na lei está assim. Não, mas eu interpreto assim e eu quero que faça assim. Não é? A gente vê isso. Não é só a nível... ditadura da toga. Não é só a nível, infelizmente, isso não é só a nível STF. O STF é o que está na vitrine. Só que atrás do palco está acontecendo milhares de injustiça e a população não vê. Infelizmente, a política é o que a gente vai trazer à tona aqui, é isso. Mas o fato é o seguinte, tem injustiça, essa questão de regulamentação vai dar pano para manga? Vai. Mas é necessário, eu também concordo. Porque, assim, inúmeras fake news, não só política, tá fazendo pessoas, acabando com a vida de pessoas aí. Né? Então, o que nós vamos fazer com isso? Vamos deixar e vamos ficar quieto? A gente evoluiu, é uma democracia, por que não vamos para cima? Agora, que o Poder Judiciário, ele veste a camisa de quem tá lá, é fato. O Bolsonaro, ele comprou briga com o STF. Se é justo ou injusto, isso é outra história. Ele comprou briga com alguns canais de comunicação. Isso é outra história. Tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, talvez o pessoal não saiba, mas vocês sabiam que o YouTube e as outras redes sociais bloqueiam a entrega desse canal só porque nós falamos isso hoje? É uma censura? A plataforma não vai entregar. Só porque nós falamos o nome abertamente delas. E eu falo isso porque a gente acompanha aqui os números. Quando você fala o nome de um político, a plataforma não entrega. Isso é uma censura? Então, são coisas que ninguém fala. E a polarização está aí dentro de tudo isso. Direita e esquerda. É regulamentação. O mercado livre também acontece isso. E aí isso é o que ninguém fala. Manda quem tá com a bola. De quem que é a bola? É minha, então você manda no jogo. Assim funciona. Esse que é o grande problema, que a gente sempre bate na questão. Eu tava louco para te perguntar a questão do fascismo. Não, mas aí... Eu já tinha pensado... Hoje, a grande parte dos idiotas, eu falo idiotas que falam, ele é fascismo, 99% fascista, 99% não sabe o que é fascismo. Ah, porque ele é fascista. Tá, o que é fascismo? Não sabe. Não sabe. Então, por que se criou uma narrativa? Uma narrativa... Aí eu entro naquela questão histórica. Você falou isso aqui. Criou-se uma história... para para conseguir chegar ao poder. A questão do genocida, pergunta para esse mesmo 99%,
O que é o genocida? Não sabe. Eu não estou falando 99% da população. 99% das pessoas que não sabem o que é fascista, genocida. Eles só falam, mas por que isso daqui? É porque ele matou. Matou por quê? O que ele fez? Não comprou vacina. Comprou vacina. Você viu? Não, é porque eu ouvi falar. Mas a questão de buscar realmente o conhecimento para ter certeza se é uma coisa ou não, ninguém busca. É mais fácil você. Não, é como o Lula falou, de fascismo. Hoje, eu quero regular as redes sociais. Regular para quê? Ele acabou de falar, por exemplo, a gente não pode falar determinados termos de política porque o nosso canal é censurado. Isso não é uma censura prévia? Não existe uma regulação já? Está dentro do próprio YouTube como normas de comportamento que se aparecer, se aparecer o termo, você é censurado. É complicado. Então existe já uma censura prévia instituída. A partir do momento que o tribunal fala, o TSE fala, você não pode falar isso, mas está na lei? Não, eu entendo que não pode. Houve eu até estava lendo hoje não é questão de censura, tá? Mas é uma questão que aquele Luciano Hang lá foi condenado a pagar uma indenização de não sei quantos milhões por ter não vou falar sugerido, mas foi como está lá, imposto aos seus funcionários que votassem no Bolsonaro. 85 milhões. 85 milhões. Eu cheguei a ver isso aí também. Primeira coisa, como que eles aferiram esse valor dessa multa de 85 milhões? Segunda coisa, como que ele obrigou? Ele colocou todo mundo ali, eu quero voto, eu quero que todo mundo mostre o voto e tudo mais. Mas 85 milhões? Algo estranho está acontecendo aqui. Porque todas as pessoas que estavam ali apoiando o Bolsonaro estão sendo punidas. Ou pessoas que criticam o governo atual estão sendo punidas. Isso não é democracia. É qualquer coisa menos democracia. E o judiciário está aliado, leia-se, judiciário, TSE e STF, com a manutenção dessa censura e a extinção de democracia. Minha opinião. Agora a questão que eu vou pegar o ponto dele e vou jogar para você e explicar para nós. O fascismo, ele se caracteriza por um único comportamento ou ele necessariamente precisa percorrer todos esses que você comentou? Então, essa aí é uma situação também interessante, porque aí existe a questão ideológica por trás, né? Então, quer dizer, se você pegar o fascismo italiano e o socialismo marxista, as extremidades, na prática, elas são muito semelhantes. Mas a questão ideológica é que é a diferença. Então, assim, você vai ter governos, por exemplo, a gente vai pegar ali, para falar um pouquinho da esquerda, né? A gente vai pegar ali a União Soviética, do Stalin, a gente vai pegar Cuba, a gente vai pegar Coreia do Norte, a gente vai pegar China. Então, a gente tem regimes ali que são extremamente ditatoriais e as práticas de se calar a oposição, ela se torna semelhante. Mas a ideologia, ela diverge de um lado e do outro. Agora, para a gente trazer uma reflexão sobre sistemas de governos que podem, né, trazer aí uma luz no fim do túnel, né, vamos dizer assim, a gente tem um tipo de governo que foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, que é chamado de estado de bem-estar social, que é o seguinte: quando termina a Segunda Guerra Mundial, a gente tem ali o início da Guerra Fria. Então a gente tem a polarização, capitalismo, socialismo. Temendo o avanço do socialismo, os países europeus que eram aliados aos Estados Unidos, eles instauram um regime
que ficou conhecido como welfare state, né? Um estado de bem-estar social. Aonde os direitos sociais, eles começam a surgir como direitos mesmo. Direito à saúde, educação, segurança, moradia, emprego. Então, o Estado é que vai gerenciar essa situação. Que muitos dos países do norte da Europa hoje adotam esse sistema. E você tem ali, por exemplo, a Noruega, né? Você tem a Finlândia, você tem Portugal, né? E outros países ali do norte, principalmente, que adotam esse sistema, que olham as demandas da sociedade como direitos. Esse sistema ele vai entrar em decadência nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 80, né, quando, em decorrência da crise do petróleo da década de 70, o Estado ele passa agora a aderir um modelo que antes existia do welfare state, que é o Estado liberal. Então nós temos o retorno desse liberalismo, chamado de neoliberalismo, que aí é o seguinte, esses direitos sociais passam agora a ser serviços, né, e não mais direitos. Então você tem um desmantelamento e a instauração de um Estado que se chama Estado mínimo, né, trazendo esse contexto. Associado à questão religiosa, se mantém então a questão da liberdade econômica e o conservadorismo religioso, né? E os estados que adotaram o regime totalitário na Europa, como, por exemplo, a Itália e a Alemanha, aí você tem Portugal, você tem Espanha também, né? Portugal, o salazarismo, Espanha, o franquismo. Eles escolheram esse caminho dos governos totalitários. Com a queda, né, principalmente da Itália e da Alemanha, esses governos eles vão se estender um pouco mais, mas também eles vão entrar em decadência, e vão adotar modelos parecidos com esse, né, do welfare state. Então, assim, as práticas fascistas, elas vão se perpetuando porque tudo que é cultural demora muito, né, para assistir. As raízes, elas vão permanecendo. Então, por isso que ainda a gente tem pessoas que vão pensar dessa maneira mesmo. Tem gente que vai falar, não, o meu grupo aqui é o melhor, então eu tenho que beneficiar esse meu grupo, né? Os outros, né, eles têm que correr atrás do seu, né? Você consegue explicar de uma maneira mais fácil para quem está escutando a diferença de liberalismo e neoliberalismo? Muito boa pergunta. O liberalismo econômico, ele é uma ideologia do iluminismo, né? Então, você tinha lá, durante a Idade Moderna, um sistema social, né, onde você tinha ali um mercantilismo que se caracterizava pela intervenção do Estado na economia. Então, o iluminismo, ele vai se opor a essa prática. Então, você tem ali a figura do Adam Smith, por exemplo, que é, né, o pai do liberalismo econômico, onde ele vai dizer, o Estado ele não deve ficar interferindo na economia. A lei da oferta e da procura é que tem que prevalecer, né? Então, aí você tem o liberalismo. O liberalismo, ele vai até a Segunda Guerra Mundial, né? Os países que adotaram essa prática. E ela entra num período de hiato em decorrência do avanço do socialismo. Então, esses países que eram liberais, eles falam, bom, a gente tem que cuidar também do social, porque senão a gente vai perder para o socialismo. E então, aí entra esse estado de bem-estar social até os anos 80. Quando você tem na figura, principalmente da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos, o resgate dessa ideologia liberal, de novo, só que agora nos anos 80. Então é aí a ideia do neoliberalismo. É trazer de volta os ideais do liberalismo, que é a não intervenção do Estado na economia. E aí os direitos sociais acabam sendo, então, questionados, como, por exemplo, o direito trabalhista. O direito trabalhista é um dos pilares aí que os neoliberais eles querem acabar. Estabelecer ali um acordo direto entre patrão e empregado, terceirização, né? E aí tem todas as consequências, né? Para os empresários vai ser uma consequência, para os trabalhadores é outra consequência, né? E aí fica esse peso, então, né? Nessa disputa entre essas classes, né? Sim. Burguesia, proletariado, novamente, né?
Nossa, A gente estava discutindo antes também de começar, não havia chegado ainda, da questão do Estado maior ou menor, né? O Estado deve realmente nas questões sociais, como a educação, na questão da saúde. Nos Estados Unidos é bem diferente daqui, né? Aqui, principalmente a questão de saúde. A saúde pública lá aparentemente é muito boa, né, nos Estados Unidos. Só que a saúde é extremamente cara. Eu não sei qual que é o regime que o Estado adota para, por exemplo, como que eu vou usar o termo de cuidar desta parte social na questão, por exemplo, da saúde. Por que o Estado não tem interesse de fornecer saúde barata para a população? Porque aqui no Brasil, o sistema de saúde, muito embora ele é precário, ele é para todos. Nos Estados Unidos não é. Qual a política pública disso? Consegue dar um norte a respeito disso? Então, porque assim, né, são questões assim muito internas, né? Eu não sei se tem um regime que você fala sobre isso. Os Estados Unidos, ele tem, entre seus estados, as constituições próprias deles, né? Então, é muito variado essa questão, né? O que a gente sabe, assim, pelo menos em termos globais, né, que o Brasil, por exemplo, eu não sei se é o único, hein, mas é um dos únicos países que tem um programa de saúde que, se a pessoa tiver caída no chão, eles vão pegar e vão levar para o hospital, né? Então, até o Barack Obama fez um elogio, né, ao Lula nessa questão, né? Lá, né, na época que eles estiveram juntos. E o Lula falou para ele, cara, você tem que fazer o SUS aí nos Estados Unidos, tal, funciona, etc. Então, são problemas, né, que se percorrem nos Estados Unidos, né? Até recentemente a gente viu casos, assim, de pessoas que estavam tendo que sair do hospital doente mesmo, porque não tinha condição de pagar, né? Cada estado tem uma forma. Até eu tenho um amigo que tá na Irlanda, ele falou que a saúde lá é muito cara também. Por outro lado, você tem, um exemplo, produto, as coisas mais acessíveis, os melhores salários da Europa. Porém, cara, o estado lá cobra 40% do que você ganha. E a gente dá na fonte. Não tem como você negar. Vocês têm noção disso? Só que assim, o resto, estruturalmente dizendo, funciona. Só que a saúde é cara. Só a saúde é cara. Mas do resto, falou, cara, é perfeito. Só que é 40% do que eles recebem lá, os caras pegam. Nossa, o dia que ele falou isso aí, eu caí duro. Eu falei, nossa senhora, a gente fica aqui no Brasil pensando nos impostos, né? E até a questão do estado maior, estado menor, só para a gente ir fechando as ideias, uma das coisas que geram muita polarização e discussão é imposto, né? Algumas pessoas defendem aumento de carga tributária para determinada classe, outro defende que não. E o fato é, cara, no Brasil a gente paga uma pancada de imposto. Isso não tem como negar. Se eu não me engano, o Brasil hoje ele está em segundo lugar no que tange ao país que paga mais imposto no mundo. E ainda tem gente que prega isso. Você olhando historicamente, tá? Olhando parte da humanidade. Um aumento de imposto, ele colabora em quê para o combate à desigualdade social? Então, aí é a história da laranja, né? Não sei se você conhece a história da laranja, né? Não. O cara lá tava com muita sede lá, né? Aí ele conseguiu pegar 10 laranjas, né? Aí chegou um amigo dele e falou, nossa, mas 10 laranjas? Dá uma pra mim, né? Aí ele falou, mas, pô, eu tô com sede, eu quero chupar a laranja, né? Ele falou, não, dá aqui que eu vou te ajudar, né? Aí ele, tá bom, vai, deu a laranja. Aí ele foi lá, fez um suco de laranja e trouxe pros dois tomar, né? Então, tipo assim, o grande problema que eu penso, né? E aí a gente vai falar do Brasil especificamente, é a concentração de renda. E isso é uma herança colonial. Então, é cultural. E são raízes muito fortes, onde as pessoas elas pagam bens feliz. Mas quando você vai contratar um serviço, você acha que o serviço é caro.
Então, se a gente Passamos por isso. se a gente trazer isso, né, para a questão de impostos, né, a Mariana Godoy, que é a jornalista, né, deu uma pegada uma vez no Alckmin, né, ele falou, não, a gente não tem muito dinheiro, ela falou, não, tem sim, porque tem muito imposto, a gente já, até agora, já arrecadou não sei quantos bi de imposto, tem dinheiro sim, vocês não estão sabendo gerenciar a grana, né. Então, isso cai muito na questão da concentração de renda e da distribuição de renda, né, porque a corrupção sistêmica que existe no país impede muitas vezes das benfeitorias. Você falou da Irlanda, né? Eu assisti uma reportagem uma vez do time de rugby lá da Irlanda, e aí o jornalista falou, nossa, mas vocês estão entre os melhores times do mundo, tal, né? Como que isso acontece? Aí ele explicou que a base deles é muito forte. E ele levou o pessoal lá no estádio para ver o treino da base. A molecadinha lá, todo mundo treinando no estádio, gramado bonitinho, uniforme, equipamento, tudo de primeira. Aí o jornalista perguntou, mas como que isso é possível, né? Ele fala, não, porque 40% da arrecadação dos jogos é investido na base. Então, como você tem uma estrutura daquela lá, a gente fica pensando, mas será que tem desvio de verba nisso aí? Onde eles têm as melhores estruturas? Então a gente fica pensando, né? A pessoa ela vai fazer ali uma obra, a obra está orçada lá em tantos milhões. Mas você vai ver de custo, seria menos da metade. Então você tem ali a questão do superfaturamento, da corrupção sistêmica, que faz com que o serviço e a qualidade ele seja terrível, né? E aí quem vai sofrer são as pessoas menos favorecidas, porque quem tem condição de pagar, paga. Quem não tem condição, fica à espera de um milagre, né? Aquele filme lá, né? A corrupção que ele tá falando, sistêmica. cara, hoje eu estava no carro, eu escutei uma entrevista do Boulos, que o Boulos vai ser candidato a prefeito em São Paulo, né? O Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, deu uma entrevista lá falando que não está havendo repasse federal, sei lá para que queria fazer. Aí o Boulos usou ele é um estrategista fudido também, né? Falou, se ele fizesse corretamente, haveria o repasse. Porque como que ele vai explicar um negócio que custa R$20, acho que era um veneno lá da Fiocruz, e eles estão pagando R$400. Então, tipo assim, é a lógica, mas tudo bem, mas ele tá dentro do contexto ali de político mesmo, né? Sim. Mas quantas e quantas vezes você não vê um negócio de superfaturamento? Pelo amor de Deus. Cara, É absurdo. o dinheiro o que a gente paga de imposto, o dinheiro que daria para ser empregado de uma forma correta, some, né? Some. Normalmente pela metade do preço, ou um terço do preço, sei lá, Eu até falo às vezes para os caras que o Estado ele usa alguns argumentos para fazer a sociedade brigar entre si, enquanto ele se aproveita disso. Então ele fala pro pobre, você tá pobre porque o dinheiro tá na mão do rico. E ele fala pro rico que o rico paga pouco imposto lá e tal. E ele cria todo esse conflito, aí fica um brigando com o outro. Enquanto isso ele tá mamando. Vamos fazer obra, vamos desviar, vamos não sei o quê. E a gente não se toca pra isso. Cara, a gente é marionete na mão dos políticos. Se a gente não abrir o olho, daqui a pouco você tá brigando, tem gente que tá brigando com pessoa que nem conhece. Roberto, um político falou. deixa eu fazer uma pergunta aqui do Super Mario. Ah, o Super Mario tá aí? Vamos ele escreveu bastante coisa aqui já. Você concorda? Vixe, na verdade tem um monte de pergunta dele aqui. Quando possível. Ele pedindo, mande um salve pro terceirão de Catanduva. Ô, Super Mario. terceirão de Catanduva. Salve aí, tamo junto. Semana que vem, segunda-feira, hein? Ele falando aqui que a família Collor era dona da TV Gazeta, filial da Globo em Alagoas. Professor, você concorda que a polarização política cresce exponencialmente, cresceu, né? Depois que a internet começou a se popularizar, e quais os efeitos isso pode gerar com um mundo cada vez mais conectado? É isso que você já falou, na verdade. O Moacir falando, muitos votos são de Maria vai com as outras, ou seja, o fulano vai votar neste candidato e eu também vou. É aquilo lá que a gente também debateu, né? Fábio falando, tem uma
Extremo bom gosto e relevância, parabéns. A gente estava falando a questão da censura lá. Não é o que se fala, mas sim quem fala. 2 pesos, 2 medidas. Agora vamos chegar aqui na pergunta Super Mario. Professor, como você poderia descrever a influência da escola austríaca de economia no liberalismo? Rapaz. Eu sou tipo assim, o que é isso? Olha, essa aí eu vou ter que conversar com ele segunda-feira, hein, meu? Que eu quero saber o que ele tá aprendendo com essa escola austríaca, hein? O Fábio aqui da NetConfig. Dividir para conquistar. Arte da guerra na veia. Cara, isso aí é Rapaz, é um coisas que a debate gente legal, vai, né? que a gente vai aprendendo, né? Rapaz, nós fizemos 1 hora ontem. Hoje já está com 1h30, quer dizer, a gente está 2h30 falando sobre isso aqui. E tem assunto, né, cara? Você vai vendo, você vai aprendendo eu falo assim, a oportunidade de você trazer isso para nós, de repente não é uma pós-graduação sobre os assuntos, mas permite com que as pessoas olhem de uma forma mais profunda sobre os conceitos. Calma aí, não é bem isso. O que é? Direito que é esquerda, fascismo, questão política, cultura, que pouco se fala. Por que no Brasil é assim, nos Estados Unidos é diferente? Então você conseguiu trazer isso de uma linguagem em que a gente consegue aprender um pouco, falar, não, peraí, antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu entender o que significa esse termo. E esse aprendizado é algo que a gente consegue levar para frente, levar quebrando a polarização. A nossa ideia não é quebrar o debate, quebrar o discurso de ódio que tem dos dois lados. Dos dois lados. O que o Lula fala do amor, mentira. Bolsonaro, a mesma coisa. E todos eles estão atacando o outro. Ninguém sentou durante as eleições para resolver o problema do Brasil. Eles sentaram para resolver o problema deles, de ego deles, cadeira deles, como todos os políticos fazem. Ninguém pensou em resolver os problemas do que nós estamos passando. E aí por isso que eu nunca me apeguei. Você lembra que ele falou para você ontem? O que esse cara é? Eu não sou nenhum e nenhum outro. Se você quiser sentar e conversar sobre qualquer assunto que envolva interesses da sociedade, vamos conversar livremente sobre aquilo. Porque eu sei que político nenhum faz isso. O político está pensando no rabo dele. Essa é a verdade. E é isso que a gente deveria pensar, não defender. Não tem política de estimação. Ninguém é honesto. O Lula não é o estereótipo do amor que ele prega. E o Bolsonaro não é, tá longe de ser o homem honesto que ele fala que ele é. Então por que a gente vai ficar brigando por esses caras? Vamos sentar e conversar do que de fato importa para nós. O que a gente pode mudar? Eu acho que essa é a visão que a sociedade tinha que ter. Esses dois, cara, eu nunca vi ninguém ficar milionário, mudar de vida, discutindo sobre o político. Mas para quem trabalha em prol de uma política, de uma sociedade melhor, eu já vi crescer na vida. Porque a pessoa tá fazendo o que tem que ser feito. É os incomodados de sofá, os acomodados de sofá que ficam ali, né? Esses aí não mudam o mundo. Só gera briga. Como várias Né? famílias, né? Exato. Acabaram se dissolvendo por causa de política. E não foi. Aqui dentro do escritório mesmo, nós temos uma. Não sei se é mais de um aqui, mas deve ter sido mais de um. Arrumou briga com parente de tudo quanto é jeito por causa de política, cara. É o que ele falou. Adianta fazer isso. O grande problema é você impor. Na minha concepção, o problema disso daí de polarização e tudo mais é você querer impor o seu lado, sendo que o outro não quer escutar o seu lado. Porque você quer impor. Agora, debater é essencial. E eu fico puto com esse negócio que acontece aqui no país, de você querer calar o outro lado. Democracia não é querer calar o outro lado. É você escutar os dois lados. Isso não sei se é uma característica minha por ser advogado, e inclusive eu atuo na área criminal, de não é porque o cara cometeu o crime que ele não merece uma pena justa. O advogado criminalista ele não vai necessariamente defender o cara para absolver, mas você vai defender o cidadão para que ele tenha uma pena justa. O que se está acontecendo no país é uma falta de justiça.
Quem deveria dar o exemplo, que é o próprio STF, é o que mais dá mau exemplo. Ele não aplica a lei, ele aplica o que ele acha que deve ser aplicado, jogando a lei no lixo. Eu nunca vou admitir isso como pessoa que se atropele o ordenamento jurídico para se querer se impor algo. Isso para mim é ditadura. Muito mais. Por isso que eu falei para você lá, mas todo mundo fala assim, é fascista, é genocídio. Pô, as pessoas não sabem o que é isso. Como que elas podem declarar algo que elas não sabem? A questão de bater palma porque o STF está fazendo hoje, antes também tinha um outro lado batendo palma porque o Moro estava fazendo, contrariando a lei. Ele e aquele idiota daquele Deltan Dallagnol lá, fizeram tudo contrário à lei. Se eles tivessem feito de acordo com a lei, chegaria ao mesmo resultado, mas ninguém poderia reclamar. Agora, holofote quis fazer gracinha, deu no que deu. Como o STF também está fazendo isso daí, se acontecer um negócio que vira a chave lá, alguém vai dançar. E esse cara vai ser literalmente exterminado do Brasil. Não morto, né? Mas vão colocar, ele fez isso, que a gente sabe que é o Alexandre de Moraes. Se acontecer alguma coisa no país, de virada de mesa, ele vai ser o culpado. E aí? Ou todo o STF. Porque estão burlando a lei para satisfazer interesses. E aí? Como é que fica esse país? Se a gente tem que falar de democracia, se a gente quer falar de um sistema político justo, não pode continuar do jeito que está. E não é defendendo lado A ou lado B. É a questão da igualdade para todos. Esse que é o grande, no meu entender, o grande problema. Aí a gente vai falar de justiça, judiciário e tudo mais. Pô, cara, ele falou, se a gente for nisso daí, o judiciário hoje faz o que quer. Ele pode olhar para tua cara, um juiz, você cometeu um crime qualquer, ele olha para tua cara, não foi com a tua cara, eu vou condenar esse cara, não gostei dele. Lógico que ele não vai colocar porque ele não gostou de você, mas ele vai te condenar. E aí? Mas os fatos diriam outra coisa, sabe? E a gente eu pelo menos escutei várias vezes, doutor, não gostou, recorre. É assim que você escuta, cara. Dá vontade de dar um pé do ouvido no cara, mas é isso. Não gostou, recorre, cara. Quantas vezes eu não escutei isso? Ou seja, nós somos obrigados, né, a aturar esse sistema. Faz parte. Foda. Mas eu agradeço, Matheus, a oportunidade de você esclarecer muita coisa. Eu agradeço também a oportunidade de você voltar aqui. Verdade, que aula, cara, agora falando sério, que aula, que história que nós tivemos sobre política. Um negócio que nós iríamos falar sobre polarização. Cara, você falou a história política do mundo. Mundo, tudo que aconteceu e tudo mais. Quem assistiu a íntegra de ontem e de hoje, cara, ganhou um conteúdo riquíssimo. Nós, principalmente que estamos aqui, e é o que a gente sempre fala, nós somos o que mais aprendemos, porque a gente está diretamente ligado com o convidado. Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. E virou uma aula. Muito obrigado pela participação. Eu saio muito, muito feliz de ter participado dos 2 episódios. E ninguém fez 2 episódios, viu? Primeira vez. E até para agradecer, a gente vai deixar para você uma lembrancinha personalizada aqui da nossa parceira. Que chique, hein? Ao pé da letra, para a galera que está nos assistindo. O professor vai levar aqui uma lembrancinha. Para você saber o que é ao pé da letra, são esses lettering, essas escritas aqui. Você pode pedir para fazer um quadro, um porta-retrato, um porta-chave. Você escolhe o presente, personaliza a frase, escreve o nome, pede para desenhar. Tem várias opções. Para isso é só você entrar lá no Instagram, tá? Ao pé da letra, e ver lá o trabalho que é feito. Inclusive dá até para escrever na parede para a galera aí que tem empresa e quer deixar uma frase lá. Muito legal. Ao pé da letra, no Instagram. E se você falar com o pessoal lá, quiser fazer um orçamento, comprar um produto, é só falar que viu aqui no Se Liga no Pod, que você tem um desconto de 20% no seu produto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também quero falar da nossa parceira do Cacau,
que mandou um chocolatinho aqui pro nosso Opa! convidado também. Obrigado. Vou pedir para você abrir para o pessoal ver tanto a plaquinha quanto o chocolate, por favor. Para você que gosta de um chocolate diferenciado, personalizado, tá? Do Cacau. Fica na rua Campos Sales, 2277, bairro Boa Vista. Chocolate, Campos do Jordão, Amazônia, todos aqui do Brasil. Tem chocolate orgânico, zero lactose, zero açúcar, tem 70%, 80% de cacau para galera aí que gosta de chocolate diferenciado. Tem também licor, uma cachaça também para quem gosta de tomar uma, é muito bacana. Alfajor, quem gosta de trufa, gente, tem opções a mil. É só você entrar também lá no Instagram do Cacau, é muito bacana. Entra lá que vocês vão gostar, não vão se arrepender do chocolate, viu? E por fim, quero falar da nossa parceira Core Train Academia, cujo estou no projeto, entrei numa fria com um amigo meu e vou contar com a Academia Core Train para me ajudar nisso, né? Para você que está buscando aí qualidade de vida, para você que está buscando ganhar um pouco de massa magra, perder um peso, se mexer um pouquinho, entra lá no Instagram, Core Train, a Bia vai colocar para vocês aí no chat também, tá? É só você entrar lá, ver a estrutura da academia, os horários de funcionamento também. No bairro Eldorado, tá? Monte Aprazível 4270. Eu posso indicar porque eu frequento lá e é muito bom. Eu tenho certeza que você que está buscando um pouquinho de saúde, qualidade de vida, vai gostar muito da Core Train. É isso aí, pessoal. Eu acho que a gente pode levar de hoje esse aprendizado, essa transformação, e a gente agradece a vocês que primeiramente entenderam o que aconteceu ontem. Infelizmente estava fora do nosso controle, nós até aguardamos um pouquinho, mas não teve jeito. E vocês voltaram aqui hoje, mandaram a pergunta, mandar um abraço pro pessoal do Coque lá de Catanduva, né? Super Mario que participou ontem, mandou lá as perguntas e mandou hoje também. A gente agradece. Se você gostou, curte aí, compartilha com seus amigos, para quem gosta desses assuntos, levar um conhecimento um pouco mais profundo sobre a história, sobre o que acontece e também sobre a opinião. A gente também aqui deu a nossa opinião. A gente sabe que, às vezes, a profissão pede com que a gente evite falar algumas coisas, mas a gente aprendeu muita coisa hoje e teve a oportunidade de compartilhar. Então, compartilha aí, que é assim que você nos ajuda, tá? Compartilha com o pessoal, curte, se inscreva no canal, ative o sininho para receber. A semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, na quarta-feira, e nós vamos falar de um tema muito bacana, cara. Por que as pessoas estão infartando tanto? Vamos chamar uma cardiologista para entender um pouco sobre os problemas do coração, como que está a saúde do coração, e eu tenho certeza que vocês vão poder participar disso e também mandar suas perguntas. Obrigado, Fernando. Obrigado, nosso amigo Mateusão. Queria agradecer a oportunidade. Vixe, foi ótimo. Sinto muito, Fernando, não ter sido tão incisivo. Eu sei que você queria que eu falasse um pouquinho mais, mas eu tinha como propósito, como objetivo, trabalhar mais os conceitos, né, os dois lados, né, e tentar mostrar essas questões de maneira mais imparcial possível, né? E realmente foi uma grande experiência estar aqui, né? E conto aí para as próximas, né? No futuro, né? Quem sabe a gente pode estar junto debatendo, discutindo, conversando sobre outros temas. Poxa, no final do ano tem as eleições aí, a gente pode pensar em alguma coisa, né? Isso é bom, isso é bom. E você poder trazer também para o pessoal uma forma de enxergar um olhar político. O que nós devemos olhar para um político? Né? E poder levar isso, porque se é conhecimento, se o Estado não dá, a gente senta aqui, faz um pouquinho e ajuda. A gente certeza. não é o Estado. Antes de terminar, qual que é a tua avaliação do Roberto? Você falou que ontem você não conseguiu decifrar ele, e aí? Qual que é a sua avaliação? Mas, então, ele é difícil ali, né, pai? Você não conseguiu? Eu não sei, cara. Não, pode falar aqui comigo, você não vai arrumar rua. Pode ficar em paz. Tô em dúvida aí. Pode ficar em paz. Eu acho que ele tem um pezinho na direita, né? Eu acho. Na direita. Roberto? Ele acha que eu tenho um pezinho na esquerda. Acho que eu tenho um pé na esquerda. Eita. Cada um acha que eu sou... sou... Vou falar com o Denner pra ver o que tem. Bicho, o Denner tem os dois, né? Enterrado ainda. Não, mas é legal, cara, porque eu acho que não é questão mais de você saber se é esquerda ou direita, mas é a capacidade da pessoa conseguir debater ideias. Cara, aqui tem cara que quase se mata. Agora deu uma amenizada que acabou a eleição e tal.
Pô, os caras ficavam o dia inteiro discutindo, cara. Tinha dia que eu mandava assim no grupo, vocês estão sem serviço? Porque, cara, é sério, parece que toma conta da pessoa, que a pessoa não consegue mais enxergar outra coisa. É impressionante o que essa polarização criou nas pessoas, que aí vem o que ele até citou, a questão de ódio. Você odiar o lado contrário não vai levar a lugar nenhum. É muito triste. É isso que gerou, né? Gerou muito ódio, cara. Ainda se fala, por isso que eu bato muito nessa questão de o governo Lula, eu não sei o quê. Ele incentiva o ódio. A partir do momento que você fala que o outro é fascista, você está incentivando o ódio. E ele fala tanto que do outro lado é o ódio, mas ele está propagando o ódio da mesma forma. Cara, é uma tremenda. Hoje a política nacional virou uma imbecilidade que não tem precedente, né? Eu não sei onde vai chegar isso. O país também, vou parar para pensar onde vai chegar esse país aqui. Já diria o Legião Urbana, que país é esse, né? Então, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Na semana que vem, 19h15, quarta-feira, 19h15.